Estamos de volta e agora para falar com o Ronaldo Carmona, que é professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, para entender como é que funcionam os mísseis que estão sendo usados no conflito. Ronaldo, seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos assistem. Um prazer, obrigado pelo convite. Olha, ontem, né, no domingo, nesse final de semana, principalmente, a gente vem falando sobre armamentos, enfim, sobre poderio bélico dos países que estão envolvidos aí na guerra, que agora a gente inclui os Estados Unidos, e muito foi dito sobre os mísseis norte-americanos que foram capazes de atingir as usinas, os locais, né, de enriquecimento de urânio lá no Irã. Então falamos sobre mísseis dos Estados Unidos e falamos também sobre armas que seriam feitas para a defesa de Israel. Mas vamos começar com os Estados Unidos, porque o que a gente ouvia falar é que essa guerra não aconteceria sem o poderio bélico norte-americano. Então, o que o senhor pode contar para a gente sobre esses mísseis específicos? Na verdade, o que não ocorreria sem a presença dos Estados Unidos é a tentativa de destruição das 3 plantas nucleares iranianas que estão colocadas a uma certa profundidade do solo, ou seja, que se aproveitam de uma formação rochosa para serem colocadas de forma subterrânea, né? Então, não se trata da guerra em geral. A guerra em geral ela está sendo travada entre Israel e o Irã, né? Agora, a tentativa de aniquilar as usinas nucleares iranianas por meio de um ataque aéreo, segundo se dizia, dependeria, né, do uso exatamente de uma bomba chamada GBU-57, que é uma bomba anti-bunker, né, de 14 toneladas, que é lançada por um avião furtivo chamado Self B-2, né? Muito bem. Então ocorreram esses ataques, né? Exatamente ontem, né? E esses ataques, contudo, eles não lograram, segundo consta, gerar a destruição total dessas usinas nucleares iranianas, sobretudo a principal delas, que é a usina de Fordow, né? Que é uma usina que, segundo o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, está exatamente a cerca de 800 metros abaixo do solo, né? E essa bomba, né, a tal da GBU-57, né, essa bomba anti-bunker, é uma bomba que consegue penetrar até cerca de 60 metros. Então, estima-se que sim, ela pode ter causado algum dano, mas de forma alguma ela conseguiu aniquilar de uma forma total essas usinas nucleares iranianas, em especial essa usina de Fordow, que é localizada, ela fica, na verdade, quase que numa fortaleza geológica quase que intransponível, né, pelos meios aéreos. Então, isso que aconteceu. Falando de uma usina que fica a 800 metros de profundidade. Para atingi-la, uma bomba que atinge 60 metros, obviamente, não seria capaz. Mas Israel deixou muito claro que precisa ainda continuar atacando os alvos do Irã e, muito provavelmente, Estados Unidos e Israel não vão desistir. Mas seria necessário outras bombas para conseguir atingir, então, 800 metros de profundidade, certo? Olha, não creio, né? Não creio. Não, na verdade, não existe bomba que tenha essa capacidade de penetração. Se o objetivo for a destruição dessas usinas por meio militar, não há outra solução que não o envio de tropas no terreno, ou seja, forças especiais ou algum tipo de efetivo que consiga penetrar e destruir essas usinas que estão localizadas no subterrâneo, né? Então, dificilmente um ataque aéreo, por mais que os Estados Unidos, em combinação com Israel, utilize essas bombas anti-bunker, dificilmente considerarão a destruição total dessas usinas. Acredita, a gente entrevistou o embaixador de Israel e ele disse para a gente que os ataques foram motivados porque as informações que eles têm é que o Irã estava muito próximo de ter a bomba nuclear. Então, não havia mais como esperar, era atacar agora ou se deparar com esta questão. O senhor acredita que o Irã já tenha
uma bomba nuclear, ele já teria condições, né? O senhor está falando por esse ponto de vista do armamento, ele teria condições de ter esse artifício? Olha, em primeiro lugar, a gente deve questionar por que Israel tem uma bomba nuclear, né? Afinal de contas, desse ponto de vista, Israel é um país que não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e, inclusive, tem, digamos assim, por meios ilegais, do ponto de vista do direito internacional, essa bomba nuclear, né? Então, essa é a primeira questão, recai, na verdade, sobre Israel. Sobre o Irã, sem dúvida, o Irã, digamos assim, embora tenha declarado que busca um programa nuclear para fins pacíficos, inclusive nos últimos anos com inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, o certo é que o Irã, digamos assim, ele é quase que incentivado, tendo em vista a sua própria sobrevivência, a desenvolver um artefato nuclear, né? Afinal de contas, a liderança iraniana, ela olha para os lados e ela vê o que aconteceu, por exemplo, com Gaddafi na Líbia ou com o Saddam Hussein no Iraque, que abdicaram de seus programas nucleares e acabaram decapitados, né? Então, por uma questão até mesmo de sobrevivência do regime iraniano oriundo da Revolução Islâmica de 1979, eles muito possivelmente, embora neguem, não poderiam ter outra maneira de resistir a essa tentativa de mudança de regime, senão a de buscar um artefato nuclear, né? Inclusive essas declarações, né? O Trump ele tem declarado por vários dias seguidos que o objetivo dos Estados Unidos no Irã é uma mudança de regime, ou seja, ele quer, na verdade, a queda do atual regime e a substituição por um regime que lhe seja simpático, né? Então, diante disso, evidentemente que, até por uma questão de sobrevivência, o governo, o regime iraniano, ele busca todos os meios de se defender. Aliás, esse é o argumento utilizado por Israel, né? Israel, inclusive, levanta a questão de que o Irã é um inimigo existencial, que tenta destruí-lo. Portanto, esse é o motivo que Israel, inclusive, iniciou, né, as ações militares para aniquilar o programa nuclear iraniano. Então, na verdade, esse é o jogo que está sendo travado e que eu acho importante a gente compreender essas questões de fundo. Não, só queria pontuar que não é só uma questão de defesa, né, do Irã. Se teme, né, o que o Irã, que é um país tão extremista, poderia fazer com uma bomba nuclear. Essa é a verdadeira preocupação aí que deixa o mundo todo com a respiração presa, embora grande parte dos países, como a China, a Rússia, tenham condenado Israel de ter dado esse passo de uma forma independente, digamos assim. O Brasil também condenou Israel, mas mesmo condenando, há uma preocupação, né, de como é que o Irã, o que ele faria com uma bomba atômica. Acho que é bom a gente também deixar claro que existe não só uma ideia de que seria para defesa, né, também seria um risco muito grande uma bomba nuclear na mão deles. Olha, no geral, a bomba nuclear, e eu falo como professor de estudos estratégicos, né, professor, coordenador, inclusive, de estudos de guerra, uma arma nuclear ela serve para dissuadir uma agressão, ou seja, para impedir que outros te agridam, né? Porque, por exemplo, que o governo da Coreia do Norte não teve o mesmo fim que o Gaddafi ou que o Saddam Hussein, porque ele tem um artefato nuclear. Isso é amplamente reconhecido pela literatura de geopolítica, de relações internacionais, né? Por que Israel, por exemplo, busca desenvolver a sua arma nuclear à margem do sistema internacional, à margem do direito internacional, para possuir exatamente um instrumento de dissuasão contra os seus inimigos externos. Então é assim que o mundo funciona. Infelizmente, cada vez que você apela para as armas, para a guerra, os governos tendem à radicalização, né? É o caso do governo do Irã, mas também é o caso do governo de Israel, né? Se você vê o governo do primeiro-ministro Netanyahu, que aliás acaba de sobreviver a uma moção de censura no Knesset, né, no parlamento israelense, ele conseguiu reverter uma moção de censura
por estreita margem de 61 a 53, né? Por quê? Porque o governo de Netanyahu também é um governo extremista, composto, inclusive, por elementos extremistas que querem, por exemplo, que fizeram o que estão fazendo em Gaza, né? O massacre que aconteceu em Gaza ou a tentativa de recolonização da Cisjordânia. Então, eu diria assim, nós devemos ir além do senso comum, dos chavões, e procurar interpretar as questões de uma forma mais profunda, né? Sobretudo nós brasileiros. Nós brasileiros não somos parte deste conflito, né? Nós brasileiros, nós conseguimos ter uma relação de amizade tanto com o Irã quanto com Israel, porque nós não somos exatamente parte do conflito. Nós queremos um mundo multipolar e trabalhamos por isso, né? Agora, compreender as causas mais profundas do conflito é que eu acho que é o nosso papel nesse momento. É bem colocado, professor. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer para a gente algo que está muito ali nas redes sociais, de que o Brasil possa ter vendido para o Irã, né, tido comércios com o Irã. Eu sei que isso é ilegal, mas enfim, seria importante o senhor esclarecer se tem algo que o Brasil possa ter vendido para o Irã que possa estar ajudando aí nesses componentes de armamentícios que o Irã está usando. Tem alguma lógica nisso que está se comentando tanto aí nas redes sociais e virou algo na mão da oposição? Isso é absolutamente risível, né? Para quem consegue entender o mínimo de como funciona o programa nuclear brasileiro, sabe que isso é uma tremenda numa fake news, né? Muito provavelmente plantada por serviços de informação de potências estrangeiras que querem causar confusão, né, no nosso meio, né, e que acaba propagando nessa onda de fake news que a gente vive aqui no Brasil, né? Na verdade, o Brasil não apenas não exporta urânio, né? O Brasil tem uma proibição de exportação de urânio, embora no futuro eu não acho descabido que o Brasil pudesse, sob determinadas condições, exportar urânio, que é um mineral que o Brasil tem em grande abundância, né? O Brasil ele tem, estima-se, a terceira maior reserva de urânio, né? Então, eu acho que para fins pacíficos, para fins de produção de energia, não seria incorreto que no futuro a gente pensasse em exportar urânio como um material energético, né? Assim como exportamos petróleo, exportamos gás natural, etc, etc. Agora, no caso específico, essa é uma tremenda fake news, né? Até porque o Brasil tem uma proibição de exportação de urânio e certamente nas nossas relações comerciais com o Irã, que são relações fluídas, né? Embora pequenas, né? Tendo em vista dois grandes países que nós somos, infelizmente nós não temos uma cooperação muito forte na área de energia, o que deveríamos ter, para fins pacíficos, repito. Bom, falando em arma, agora